Obrigado. Vamos ler a palavra de Deus. Ela diz assim: Primeira Epístola de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Versículo 2: Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Versículo 6: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Versículo 7: Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Aleluia. Versículo 8: E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num. 9: Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Versículo 10: Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. 11: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. 12 e último: Quem tem o Filho tem a vida. Aleluia. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Podei-vos assentar. Glória a Deus por sua palavra. Eu queria que você continuasse em espírito de oração. Nós vamos orar mais uma vez. Recline suas cabeças, por favor. Senhor Deus e Pai, como tua igreja e como teus filhos, nós reconhecemos aqui o que acabamos de ler na tua palavra, Senhor. Pedimos que a tua palavra continue a ministrar, a renovar, Senhor, nossas mentes e nos dá o entendimento correto, Senhor, sobre ti, Senhor Jesus. Amado Espírito Santo, nós também pedimos a ti que sejam iluminados os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, e que essa noite todos nós, ao abrirmos a tua palavra, possamos ter a nossa fé fortalecida, corrigida, ensinada, porque a nossa fé não vem de nós, vem de ti. E nós queremos, através da tua palavra essa noite, com alguns objetivos, achar graça diante dos teus olhos, não sem o teu sangue, não sem tua graça salvadora, não sem confiança diante do teu trono da graça, mas pelo teu sangue, pelo novo e vivo caminho. Nos achegamos a ti essa noite, Pai, e pedimos a ti, Pai, ajuda-nos, Senhor, a arrependermos dos nossos pecados, a convertermos dos maus caminhos, e que não nos falte quebrantamento, Senhor, e não nos falte também a alegria da tua salvação,
Fala com todos nós, Senhor, a começar por esse, Senhor, que ora a Ti, o Teu servo, Senhor. Cada um dos irmãos, Pai, das irmãs, todos nós, dependemos de Ti tão somente. Fala-nos Tu, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, dando continuidade à exposição de 1 João, nós já estamos terminando a primeira epístola de João. Esse é o capítulo 5, estamos na metade dele. E o apóstolo idoso, o apóstolo que no final do primeiro século, combatendo os hereges, combatendo os falsos profetas, combatendo os falsos ensinos, como a gente tem falado aqui, dos gnósticos ou pré-gnósticos, ali os ebionitas, os docetistas, todos aqueles que se levantavam contra esse Jesus, que é o Cristo de Deus, que também é o Filho de Deus. Eu quero já observar com os irmãos que no versículo 1, uma observação bem rápida, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Então o apóstolo vai nos dizer, do versículo 1 ao 5, duas declarações muito importantes para a nossa fé, vitais, para quem é verdadeiramente um filho de Deus. Que Jesus é o Cristo. Diga comigo, Jesus é o Cristo de Deus. Como diz lá em Atos, Deus o fez o quê? Senhor e Cristo, o ungido de Deus. E no versículo 5, olhem o final do versículo comigo. Aquele que crer, eu não vou ler interrogação, vou fazer uma afirmação aqui, que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia? Então a gente começa nessa primeira parte do versículo 1 ao 5 com duas declarações muito fortes e vitais para a salvação. Então, só para vocês entenderem o que o apóstolo aqui, o apóstolo João, ele está enfrentando, irmãos. Ele está aqui enfrentando os hereges, os falsos profetas, nesse final desse primeiro século. E eles estavam, através de heresias, através de enganos, dizendo que Jesus, ele não seria o Cristo. Também não reconheciam que esse Jesus era o Filho de Deus, mas que ele se tornou. Olha que interessante isso, que é uma heresia. Porque Jesus, ele sempre foi, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele não veio a ser, ele não veio a existir, ele sempre existiu. A pré-existência, a eternidade de Jesus precisa ser reconhecida por nós. Amém, igreja? Amém. Jesus sempre existiu, o Filho de Deus, o próprio Deus. Jesus é Deus. Então aqui o apóstolo começa reafirmando verdades para combater as heresias, os falsos mestres naquela época. Então ele começa a carta dessa forma: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, este é o que? Nascido de Deus. Mas aqui ele está dizendo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Olha o início do versículo 2: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Então nós temos aqui o que nós podemos chamar de vendo com o pastor Michael, nós sempre conversamos à luz da palavra antes das ministrações. É um hábito que nós temos, muito saudável. Glória a Deus pela tua vida, pastor. Esse verbo, eu vou citar aqui, genau, ele é um verbo que ele vai falar sobre nascer ou gerar, que nós entendemos que é o novo nascimento. Ele vai aparecer 10 vezes nas epístolas, 1 João, 2 e 3 João, mas nesse capítulo ele aparece 6 vezes. Quando o próprio Senhor Jesus ensinou isso para João, vocês lembram que João
ele reclinava a cabeça e ouvia o coração, a batida do coração do seu Jesus. O seu Jesus, como 100% homem, quando ele fez os 12 discípulos, vocês lembram da relação? João estava lá, testificou, ele fala no início dessa epístola: o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós contemplamos, nós testificamos a vocês. Ele está falando aqui daquilo que aconteceu ali a partir um pouquinho antes do meio ali do século. Ele está falando no final do século. Então já tinha passado, uma vez até a gente conversando sobre isso, eu e o pastor Michael, tinha passado talvez entre 30 a 50 anos, talvez, são décadas, né? Então quantas gerações tem aí? Então qual é o compromisso do apóstolo? O compromisso do apóstolo é transmitir para a igreja aquilo que eles tinham recebido de Cristo. Então como Jesus fazia, Jesus repetia. Jesus tinha o hábito, ele catequizava, ele repetia, era o catecoênios, né? Ficava repetindo até que inculcava, até que saturava a todos com a escritura, e as pessoas ficavam cheias da palavra, aquilo gerava fé, porque a gente está começando a ver aqui no início esse capítulo sobre fé, crer. Esse apóstolo ele vai usar esse verbo sobre crer mais de 100 vezes nos seus escritos, bem mais, quase 200 vezes. Crer, fé, acreditar em Jesus e basear sua pregação em cima daquilo que ele tinha recebido, daquilo que ele creu, né? Como o pastor Maicon sempre gosta de falar, cri, portanto falei, né? Cri e falei, recebi e falei, é nesse aspecto. E aqui o apóstolo João está nos ensinando a propagar, a proclamar essas verdades, essa fé. Então vamos lá. No versículo 1, nós temos aqui uma evidência de um filho de Deus, de um discípulo de Jesus. Quem é que é discípulo de Jesus? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de novo. Aleluia! Todo que crê tão somente não será confundido. Nós estamos numa época, muitos têm falado sobre fé, e muitos têm se questionado. Hoje nós somos testemunhas do batismo nas águas do Vinícius. Glória a Deus pela tua vida e pela decisão, o Senhor te fortaleça, né? Mas as pessoas perguntam: o que de fato é se tornar um filho de Deus, ou se tornar um discípulo de Cristo, ou de uma forma também bíblica, um cristão? O que é isso, meus irmãos? Será que é apenas se membrar fazer parte de um cadastro de uma denominação? Será? Será que se tornar um filho de Deus é fazer parte e produzir dentro das atividades da igreja tudo que for possível, ser alguém que participa de tudo, está sempre presente nas atividades da igreja? Será que isso representa ser um filho de Deus? Nós podemos entender que, pelo que o apóstolo está dizendo aqui, é suficiente a fé que Jesus é o Cristo e que Jesus é o Filho de Deus. Vejam comigo Evangelho de João, capítulo 1, bem rapidamente. Nós vamos ler aqui alguns versículos do capítulo 1. e 13, muito conhecido de todos nós. Então olha o que o apóstolo, né, ele está dizendo aqui. Vou ler aqui junto com mas a todos quantos o receberam a Cristo, né, o Messias, o Filho de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Aleluia. E aos que creem em seu nome, no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
Em João 3 também nós podemos lembrar aqui a conversa de Jesus com Nicodemos, que era um mestre, né? E Jesus fala coisas importantes ali para Nicodemos em relação a nascer do alto, nascer de cima, nascer de Deus. Porque é isso que vai evidenciar se eu, se tu, se nós somos verdadeiramente filhos de Deus. São essas garantias que o apóstolo está trabalhando aqui com esses irmãos. E é isso que o Senhor também pode estar trabalhando essa noite conosco. Amém? Talvez alguém possa estar se perguntando o que de fato é ser alguns mais novos, né? Ou alguns mais experientes. Será? De onde é que vem esse será muitas vezes? Vocês lembram que quando Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado no deserto por Satanás? Está vendo? O que Satanás fala para Jesus? Se tu és, né? Se tu és. Se tu és o quê? Filho de Deus. Então, uma pergunta que eu tenho que fazer aqui: se Jesus, que realmente é o Filho de Deus, o unigênito do Pai, que abriu mão de ser o unigênito para ser o primogênito por amor a nós, aleluia, por amor a Deus, o Pai. Se Jesus foi tentado por Satanás, tu acha que o Satanás não vai te tentar também? Não vai querer trazer esse tipo de dúvida, de incerteza, de questionamento sobre quem tu és? Hoje cantamos, mostra quem sou. Uma coisa assim, né? Numa altura de um cântico, nós estávamos cantando uma coisa assim, né? Eu nasci de novo, exatamente, né? Ali é no sentido da fé, de quem eu sou. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é a nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo o que? Se fez novo. Então é nesse sentido. Em Cristo nós somos, pela fé, salvos. E somente em Cristo. Ele é o suficiente Salvador e é suficiente Senhor. E é interessante que até o capítulo 4, o apóstolo ele vai trabalhando que a evidência dos filhos de Deus, dos discípulos de Jesus, é amar ao próximo. Porque quem não ama o próximo não ama a Deus. Ele vai trabalhando de uma perspectiva horizontal. Só que agora no capítulo 5 ele vai trabalhar vertical. É isso, né? Vertical. Qual é a perspectiva? Se amar a Deus, tu ama o teu irmão. Olha que interessante. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, o que é que está falando aqui? Amar a quem? Amar a Deus. Ele dá uma invertida assim, que é um mistério, mas aqui faz parte da questão do ensino, de inculcar, de mostrar talvez os ângulos todos, né, da fé. Nós estamos falando aqui de fé nesse momento. Versículo 2: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos o quem? A Deus, a Jesus, a Deus. Que é exatamente o que a gente acabou de falar, ó. Quando amamos a Deus. Então olha como é que começa: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Nisto o que? Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então aqui a gente vai ampliar um pouquinho. Então inicialmente nós somos de fé, e nós temos aqui a questão doutrinária, como está a nossa fé. Depois nós estamos falando sobre amor, e por fim nós estamos falando de obediência. Amém? Quando guardamos os seus mandamentos. Então nós temos aqui algumas provas de quem é e de quem não é. Por que eu estou falando assim? Talvez as pessoas que estão aqui
eu vou fazer menção, tem a família do Michael, que eu até não mencionei, tomando a liberdade, pastor, aqui, que são de casa até antes de nós, de hoje de minha casa, né? Mas a gente tem falado sobre contrastes. Filhos de Deus, filhos do diabo, né? Os que andam na luz, os que não andam na luz, os que estão em comunhão, os que não estão em comunhão. Nós denunciamos aqui uma heresia, né? Que é a heresia do desigrejado, né? Ah, mas eu sou a igreja, eu posso não congregar. Isso é heresia, isso não é bíblico. Te arrepende. Esse é o amor de Deus. Arrependa-se, congregue. Seja obediente à palavra de Deus, ao mandamento lá, Hebreus 10, 25. Obedeça a palavra de Deus, que é a autoridade. Fala a Escritura, né? Autoridade sobre nós, homens, mulheres, famílias e igreja. Então nós temos aqui também, quando nós entendemos, meus irmãos, que Jesus é o Cristo, nós estamos falando da missão dele. Mas quando nós entendemos que ele é o Filho de Deus, nós estamos falando de uma questão que ela vai falar de uma posição que ele vai estabelecer no nosso coração, e nós não seremos confundidos, e essa fé ela começa a ganhar vida em nós, porque ele disse. Eu quero que os irmãos abram comigo bem rapidamente. Nós lemos aqui o versículo 1 ao versículo 3, tá? Inicialmente nós vamos falar agora bem rapidamente sobre a questão do amor de Deus. Eu quero que os irmãos abram primeiramente, agora nós vamos falar sobre essa parte aqui, ó, guardamos os seus mandamentos. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Leiam comigo aqui a partir versículo 8, bem rapidamente. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpre a lei, obedece aos mandamentos, obedece à palavra de Deus. Agora ele não para aqui, olha o 9, versículo 9. Com efeito, agora ele vai dizer o caráter, como se dá, como é que se procede, como é que esse amor ele vai fluir através de nós, como é que ele vai ser executado, qual vai ser o procedimento desse amor, o caráter desse amor. Eu indico para vocês na nossa página a exposição do pastor Michael, Romanos 13, porque ele vai explicar bem melhor do que eu, ele vai se aprofundar bastante nesse ponto aqui. Eu vou só apenas citar aqui. Olha o que diz aqui: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, ele está apontando para o mandamento do que, irmãos? O mandamento dado por Deus. Mas qual é o primeiro e maior mandamento nesse aspecto que nós estamos falando aqui essa noite? O amor. Então eu posso concluir até aqui que quem ama não trai, não adultera. Biblicamente, a verdade sobre o amor, porque eu não posso divorciar o amor da verdade. O apóstolo Paulo vai dizer, seguindo a verdade em amor, lembra? Efésios 4, não precisa colocar. Então eu não posso fazer um divórcio entre a verdade e o amor. A verdade está sendo dita. Se eu amo, eu estou dando aqui o exemplo, tem muitos casais aqui, os solteiros fiquem na esperança do Senhor e esperem até que Ele venha. Não, estou brincando, Deus abençoe os solteiros também. Sirvam, os solteiros cuidam das coisas do Senhor, sirvam ao Senhor, andem em pureza, sejam padrões fiéis, se comprometam com o que Deus se compromete, amem o que Deus ama, priorizem o que Deus prioriza. Isso é a função dos solteiros, não dos casados. Os casados também. Mas aqui os casados,
se ele ama de fato, no caráter bíblico, ele não vai adulterar. Ele não vai trair. No caráter moral bíblico, esse é o amor bíblico. Então nós temos aqui um caráter do amor sendo revelado. Irmãos, como é que o amor é dito na Bíblia? Como é que primeiramente o amor ele é mencionado na Bíblia? Como um mandamento. Sabia? E não tem como ficar divorciando o amor do mandamento. Qual é a estratégia do liberalismo teológico? Divorciar o amor do mandamento. Porque se eu separar o amor do mandamento, que é o caráter de Deus, que é a lei perfeita de Deus, eu posso permitir um amor psicológico, um amor filosófico, que é o que o mundo apresenta aí. Está no dicionário Aurélio e todos os outros dicionários, que não é o amor de Deus, que não é o amor bíblico, e não tem esse caráter santo e justo e verdadeiro do amor de Deus. Um parênteses, meus irmãos, há dois tipos de pessoas, de homens entendam ser humanos: os que vivem com Deus, que são filhos de Deus, e os que vivem sem Deus, que vivem com o diabo, são os filhos do diabo. Não tem outro tipo de pessoa, não tem um intermediário, não tem um simpatizante, não tem. Ou tu vive de fato com Deus, tu anda na luz, na verdade, tu te arrepende dos pecados, tu te converte dos maus caminhos, e pelo novo nascimento, pela fé, tu é feito filho de Deus, pelo poder de Jesus, pelo seu sangue, pela justificação. Ou tu continua sendo um filho do diabo, tu continua cedendo à corrupção do teu coração. Lá em Romanos vai dizer: não há um justo sequer, ninguém que faça o bem, ninguém que busque a Deus, ninguém que queira. Foi Davi que disse isso, mas Paulo vai estar citando Davi. Lá em Apocalipse vai dizer, Apocalipse 21, deixa eu ver aqui, eu acho que é 21, ou aqui, capítulo 22, versículo 11. Olha só a advertência do Senhor: quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E a hora que ele vai dizer agora: e eis que venho, eis que cedo venho. Eu lembro, venho sem demora, né? A CS nos ajudando aqui. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, as suas práticas. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, primeiro e derradeiro. Meus irmãos, é sobre nossa vida, nesse aspecto. Nós vamos responder por tudo que a gente falou, por tudo que a gente não falou, pelas nossas omissões, pela nossa insensatez, pelos nossos pensamentos. Sabe todas as formas de pecado? Porque não é só uma, tá? Você pode pecar de várias formas. Nós vamos responder por cada uma delas, inclusive pela nossa omissão. A nossa omissão nós vamos responder também, porque a omissão é errado, a omissão é pecado, e a omissão é crime, ainda em alguns casos. E a gente tem visto uma igreja, as igrejas de forma geral, aonde talvez há uma certa omissão, porque divorciaram o amor do mandamento. Então o amor pode ser, eu posso ter uma ideia de amor que eu quiser, afinal de contas, o mais importante é o amor, não é o que diriam os
O amor aceita tudo? Não. O que aceita tudo é a omissão. E a omissão é errado, é pecado e é crime. O amor não aceita tudo. A igreja, ela está aberta a todos. E sim, a igreja deveria aceitar todos que creem, que se arrependem, querem o Senhor, que querem. As pessoas que ouvem o Evangelho, e ao ouvir o Evangelho dizem assim, eu preciso ser salvo. Sabe quando uma pessoa ouve o Evangelho e ela diz, eu preciso ser salvo? Vocês entendem, irmãos, isso? Onde está a nossa pregação, irmãos? Em que as pessoas vão dizer, eu preciso ser salvo. Eu preciso ser salvo do quê? De mim mesmo. Eu preciso ser salvo do pecado. Eu preciso ser salvo do mundo maligno, de Satanás, dos inimigos de Deus. Amém, igreja? Amém. Eu preciso ser salvo. Essa é a resposta ao Evangelho. E fora isso, a fé e a obediência a todas as ordenanças. Hoje o Vinícius obedeceu uma das ordenanças. Eu vou obedecer em breve a próxima, né? Glória a Deus. Então, em Romanos 8, nós temos ali, Romanos 13, a partir do versículo 8, eu li ali o 9, com efeito não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está resumindo aqui o apóstolo os mandamentos nisso aqui. Voltou à questão do amor. Olha o versículo 10. O amor não faz mal ao próximo. Sabe por quê, irmãos? Porque o amor nesse aspecto foi Deus é amor. Lembra que a gente leu no domingo passado? 1 João 4. Deus é o quê? Amor. O amor enviou a salvação. O amor salva, irmãos. O amor não destrói. Esse é o aspecto. O amor não faz mal ao próximo. O amor salva o próximo. Porque o amor ele é carregado de moral, de caráter, não de legalismo, viu? Não de hipocrisia, não de farisaísmo. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou falando a verdade em amor. A luz da palavra de Deus. Que vai libertar, porque a verdade vai libertar. A verdade bíblica liberta. Salva. Restaura, cura. É a verdade de Deus. O amor não faz mal ao seu próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vocês estão entendendo a importância do amor? Do caráter do amor? E aqui vai dizer, e digo isto, conhecendo o tempo, o versículo 11, e que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Nós não vamos comentar sobre isso aqui, questão mais escatológica, mas vamos comigo em 1 Coríntios 13, conhecidíssimo, lido muito em casamentos, não é verdade? Olha que interessante. Aqui diz assim, a partir do versículo 1: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os ministérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. Lembram? O amor não é como Caim. A gente leu lá. Não é como Caim, que era invejoso, ciumento do seu irmão e matou, foi homicida. É nesse aspecto. O amor não é invejoso. O amor não se trata com leviandade.
e não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não duvida, né? Não busca a malícia, né? Os olhos maliciosos, não busca a maledicência muitas vezes, mas ele não tem a suspeita. É uma coisa interessante. Eu e o pastor Michael, a gente conversando um tempo atrás, e a gente estabelecendo na relação, no companheirismo. Eu lembro que a gente falou assim: se tiver dúvida, levanta o dedo e pergunta. Vamos andar na luz, mas não duvida. Vocês entendem? Tem diferença ou não? Alguém não entendeu? Tem diferença. Se eu tenho uma dúvida, o gaúcho falou uma coisa que eu não entendi, eu chego no gaúcho, eu não entendi o que tu falou, tu pode me explicar? Eu dou oportunidade para o gaúcho de o quê? De me dizer a verdade. E agora, seria correto eu duvidar do gaúcho? E já pensar mal do gaúcho? E já vem tudo o resto, né? Toda a maledicência, toda a má impressão, e essa é a maior distância entre as pessoas. O quê? Mal entendido. Que não é Deus que opera, porque o nosso Deus não é Deus de quê? Confusão. Mas pelo contrário, Ele é o Pai das luzes. Nosso Deus é justo, é santo, é fiel. E nosso Deus é luz. Nosso Deus é o que a palavra dele diz que Ele é. Mesmo que às vezes a gente até tenha, Deus é isso, Deus é. Se a palavra diz, está dito. Deus não é o que eu quero que Ele seja. Eu não posso criar um Deus à minha imagem. Deus não se converte a mim. Isso é heresia, irmãos. Eu quero um Deus todo. Não, tu tem que sujeitar ao Deus bíblico, a esse Deus verdadeiro, a esse Deus real, e não o Deus que tu imagina, ou um Deus ideal, não é o que diz a filosofia? Ideias erradas sobre Deus trazem uma fé errada e trazem consequências desastrosas, muitas vezes fatais, sobre a nossa vida. Ele vai dizer mais, ele vai dizer: não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, né? Se alegra, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Então o que é em parte será aniquilado, será corrigido. Isso é ser amados, meus irmãos. Você consegue ver o amor de Deus através dessa correção? Através do ensino? Muitas vezes minhas filhas, eu preciso discipliná-las. Num primeiro momento elas não veem o amor. Isso é certo que não. Quem é pai aqui sabe. Elas não veem o amor. Elas vão ver o amor depois, quando salvou elas, quando elas começarem a entender que o amor é verdadeiro, ele guarda, ele livra do mal, ele é sacrificial, é vicário. Esse é o amor de Deus. Vamos voltar aqui para 1 João. Então, sobre o amor, bem rapidamente, nós falamos na última vez, nós não somos terminais. O amor não fica em nós, o amor chega em nós e precisa, amém, irmãos?
Nós recebemos o amor, aprendemos sobre o amor, ele vem em nós, ele opera, ele é prático em nós, e nós fazemos o quê? Nós amamos, nós passamos o amor ao próximo. Então é muito importante entender isso aí. Versículo 4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! A nossa fé, irmãos, a nossa fé, ela é baseada exatamente no que o apóstolo está falando aqui no contexto, que Jesus se fez homem. Jesus sempre existiu, Jesus é Deus, Jesus 100% homem, encarnou, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, e Jesus teve uma vida perfeita e irrepreensível, nunca pecou. Atenção, irmãos, a palavra de Deus, atenção. Jesus teve uma vida perfeita e irrepreensível, ele nunca pecou. Disso depende a nossa fé, saber quem é Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou, foi ungido pelo Espírito Santo, Jesus foi exaltado, e em breve voltará. E hoje nós vamos celebrar aqui, nós vamos em memória da morte dele, mas também apontando para a vinda dele. Essa é a fé que vence o mundo. Porque o que os hereges faziam aqui, irmãos? Eles enganavam o povo dizendo que Jesus não era o Filho de Deus. Que quando Jesus foi batizado, daí veio Cristo, se possuiu Jesus, aí quando Jesus foi ser crucificado, o Cristo deixou Jesus. Era uma heresia atrás de outra, uma perdição. Eram vários tipos de heresias. Por isso que tu tem que ter a tua fé certinha, bíblica. Tu tem que saber quem é Jesus, qual é a vida, qual é a obra, qual é a ordem dele, onde ele está, o que ele falou, o que ele não falou. É Jesus, amados. Nesse aspecto é que é a fé que vence o mundo aqui. Quando ele morreu com o seu sangue, nós somos justificados pela fé no Filho de Deus e fomos salvos pela graça, mediante a fé no Filho de Deus, que morreu numa cruz, no madeiro, se fez maldito pelos nossos pecados. É essa fé que vence o mundo. Porque nós merecíamos o inferno. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então nós merecíamos o quê? O inferno. Mas em Jesus nós recebemos o perdão, a salvação, a vida eterna. Maravilhoso é Jesus, glória a Deus. Essa é a fé que vence o mundo. Nós não podemos nos salvar. Outra heresia: ninguém é salvo por obras, meus irmãos. Nós não podemos nos salvar. Jesus é o nosso Salvador, e é a nossa salvação, porque primeiro foi nosso Senhor, porque primeiro se tornou nosso dono, nosso amo, ele é meu amo, é meu Senhor, eu sou dele. Se vivo, vivo para ele, se morro, morro para ele, porque vivendo ou morrendo, pertenço a ele. É nesse aspecto. E essa é a verdade da fé que vence o mundo. Não é uma fé de quanto, se tu der o trízimo, tu vai ser salvo. A produção das tuas obras, do teu ativismo, enquanto tu for um ativista na igreja, se tu te tornar membro da denominação, isso não te salva. Também não é motivo para se tornar um desigrejado, por favor, Eu disse, arrepende e volta para casa. Volta para a casa do Pai. Não seja um desigrejado. O caminho do desigrejado, irmãos, desigrejado é o novo desviado. Nós vamos ter meios termos aqui. Uma meia verdade é uma mentira completa.
Não existe meia verdade. Existe uma mentira completa. Desigrejado é um desviado. A gente precisa amar, precisa pregar, precisa ter coragem de amar com a verdade e dizer para o desigrejado: te arrepende, volta. Isso é o amor, irmãos. Esse é o amor verdadeiro, bíblico. Tem que ter coragem para amar, porque o amor lança fora todo medo. Quem tem o amor de Deus não é um covarde. Versículo 6 ao 9. E este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Os 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Esse num aqui a gente sabe quem é. Esse é o Filho de Deus. Esse é o Cristo, Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Meus irmãos, nós não temos tempo hábil aqui. Hoje até eu acabei não fazendo a introdução e eu quero cooperar com o andamento do culto. Mas eu tenho aqui uma época quando eu expus o Evangelho de João, eu até compartilhei com o pastor Mike, eu tenho as 7 testemunhas que o apóstolo usou no Evangelho. Eu vou só citar elas. Depois os irmãos nós vamos disponibilizar para quem quiser. Existem 7 testemunhas nos homens. Lógico, todas elas são inspiradas pelo Espírito Santo, pela Escritura, tá? O pano de fundo é a Escritura, é o Espírito Santo. Mas nós vamos ver no Evangelho de João, olha só. Primeiro, João Batista. É o primeiro a testemunhar que Jesus é o Filho de Deus. Segundo, André, ele disse a seu irmão: achamos o Messias. Isso está em João 1,41. Olha o testemunho, Ele vai dizer para o seu irmão: achamos o Messias, aquele ungido que veio para salvar, o Salvador do mundo. Lembra? O Salvador do mundo, aqui. O André. O terceiro, Natanael, para dar testemunho também. Depois nós vamos ver a mulher samaritana e os samaritanos, que os 2 são um. Vão dar testemunho sobre Jesus como Messias, como o Salvador do mundo. Depois vamos ver Pedro. Pedro está em João 6, 68 e 69. Esse aqui eu gostaria de ler. João 6, versículo 68 e 69. Pode botar para nós, Manuela, por favor. Capítulo 6, versículo 68 e 69. Olha o testemunho de Pedro, irmãos. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tão conhecido, Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo. Quem mais? O Filho de Deus. Que declaração, irmãos. Registro do apóstolo aqui, mencionando o apóstolo Pedro, Nós temos aqui também Marta, Senhor, Tu és o Cristo. Nós vamos ter também, por último, também Tomé, que é uma declaração maravilhosa, porque Tomé vai dizer o seguinte: Senhor meu e Deus meu. Nossa, que declaração maravilhosa, registro bíblico. Então, o versículo 9: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Então eu quis mostrar rapidamente esses 7 testemunhos aqui. Só que agora eu quero falar especificamente do versículo 6 aqui até o 8. Nós vamos trabalhar o que seria aqui, o 6. Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo. Então é este, Jesus Cristo. E aqui o testemunho, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é verdade. Irmãos, aqui nós entendemos, conversando aí com o pastor Michael, sustentando pelas Escrituras,
os 4 evangelhos, e não só os evangelhos, a escritura toda a palavra é inspirada, nem toda a palavra de Deus é toda a escritura. Mas os 4 evangelhos, nós vamos encontrar o quê? O batismo nas águas e a crucificação de Cristo, a morte de Cristo, nos 4 evangelhos. O que eu quero dizer com isso? Que nós podemos sustentar as evidências que nós entendemos que não existe um consenso, mas nós nem vamos entrar nisso, em relação à água e sangue. Para nós, biblicamente falando, o pastor Michael e eu conversando, seria aqui quando o testemunho, lembram que a palavra testemunho, ok? Quando Jesus foi ser batizado por João Batista, vocês lembram o que aconteceu? Corporealmente a pomba desce, o Espírito Santo se manifesta ali, e do céu se brada o quê? Uma voz, a voz de Deus. E o que Deus falou? Este é o meu filho amado, com quem eu me comprazo. Então nós temos aqui um testemunho público, o próprio Deus audivelmente manifestando o Espírito Santo presente, a Trindade presente, no batismo nas águas. Hoje foi batizado como Jesus, Vinícius. Glória a Deus. Então, nos 4 evangelhos nós poderíamos sustentar essa evidência que nós entendemos por água. Seria tipo assim, quando Deus está apresentando o seu filho. Tipo assim, é o início também, porque logo depois, quando Jesus é batizado, que ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto. Lembram? E começa o quê? O ministério público de Jesus, sim ou não? Olha que interessante, vocês estão acompanhando comigo? Então a evidência para nós por água seria o testemunho que o próprio Deus, João Batista, o Espírito Santo e todos aqueles que estavam ali viram o quê? Jesus sendo batizado. João Batista até fala, né? Eu que deveria ir a ti, mas tu vens a mim, eu deveria ser batizado por ti e tal. A humildade, né, do profeta. Então, e por sangue, nós entendemos também, assim como o batismo nas águas, que está nos 4 evangelhos, nós entendemos que a crucificação, a morte de Jesus, está nos 4 evangelhos. Nós temos as evidências, por quê? Algumas coisas que nós podemos falar rapidamente sobre a morte de Jesus. Que o próprio Senhor Jesus, ele vai falar no final ali, até vou deixar para falar depois essa expressão dele, mas antes tu vê os soldados, tu vê o povo zombando de Jesus. Não é verdade, irmãos? Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce da cruz, não é isso que eles falaram? Olha que interessante, mas eles estão testificando ali quem ele é, sabia? O que eles ouviram. Eles estão zombando. Da mesma forma, quando ele está falando com... Me fugiu agora, que ele diz, tu dizes, foi o... Pilatos, perdão. Pilatos entendeu a resposta de Jesus. Tu és o Filho de Deus, estão dizendo que tu és o rei. Naquela conversa, daqui a pouco, o que Jesus fala para ele? Tu dizes. E Pilatos entende aquilo. Aliás, não é Pilatos, é do Sinédrio. É do Sinédrio, Caifás? Caifás, tá. É interessante porque ali ele fica bravo, né? Ele fala assim, não, agora a gente já sabe, então agora nós vamos conspirar mesmo, agora nós vamos querer que ele seja blasfemou, que ele seja morto. Ali eles almejaram a morte dele. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O sangue é a testificação que Jesus, ele não só existiu, mas ele também foi morto, foi crucificado. 1 Coríntios 15, bem rapidamente. Vou só usar isso aqui só para nós entender quais são as implicações dessa refutação aqui do apóstolo João, que o apóstolo Paulo também vai falar. Ele vai dizer o seguinte, ó. Bom, o versículo 1, eu vou ler aqui a partir do versículo 1, não é todo. Eu também vos notifico, irmãos,
O evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiveres, se permanecer nele, né? Tal como vou tenho anunciado. Se não é que credes em vão, ó, essa palavra em vão. Porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí que vai vir um monte de testemunhas, olha ali, ó. E foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e depois pelos 500. Várias testemunhas oculares viram Jesus o quê? Ressurreto. Olha que tremendo, isso aqui é um documento. Agora olha aqui comigo no versículo 12. Vou ler aqui com a Emanuela agora, olha o 12. Olha o Cici ali, Michael, que eu tinha te falado. Ó. Se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos? Então ele está combatendo a heresia também, que nem João. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé, a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam, até o seguinte, irmãos, esse é o versículo 15, né? O 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecereis nos vossos pecados. Irmãos, as implicações que Jesus não existiu 100% homem, ele não nasceu da Virgem, de Maria, que ele não foi filho de Maria e de José, que ele não nasceu, que ele não foi gerado pelo Espírito Santo, que as pessoas não tocaram nele, não ouviram ele, não viram ele, não contemplaram ele, que ele não teve uma vida perfeita e irrepreensível, que nunca pecou, que operou sinais, maravilhas, milagres, pessoas foram libertas, curadas, salvas por ele, que ele não morreu e não ressuscitou, essas implicações, meus irmãos, então logo ele não foi exaltado e não voltará. Então a gente, C.S. Lewis, que é um servo de Deus, é um homem, viveu numa outra época, ele disse assim, é um autor, ou Jesus era louco, ou Jesus era mentiroso, ou ele era Deus. Que afirmação, para mim é uma afirmação, que Jesus era Deus, somente um Deus, ele era 100% Deus, poderia fazer o que ele fez. Esse tipo de fé, irmãos, está sendo roubada de nós, como se fosse possível, porque as pessoas têm abandonado a autoridade das Escrituras, as pessoas não têm buscado nas Escrituras conhecer a Cristo. Ele falou, se vocês crerem em mim, conforme diz as Escrituras, no interior de vocês o Espírito Santo vai gerar vida, vai gerar fé. Então nesse sentido, as pessoas não têm essa fé firme, que realmente aconteceu isso. O liberalismo teológico hoje em dia tem dito que Jesus não morreu. Tem até uma teoria do desmaio, que ele teria desmaiado e teria sido... Vocês veem que absurdo, irmãos, contra a fé. Isso não é uma coisa do primeiro século. Hoje tem pastores, tem pregadores, tem, entre aspas, falsos cristãos que estão propagando esse engano no meio da igreja, atacando a divindade de Cristo, atacando a humanidade de Cristo. E nós precisamos estar atentos para isso, porque as implicações é que a nossa fé é vã.
e nós não fomos salvos, nós não fomos perdoados. Essas são as implicações. E não longe disso, muitos têm ofendido a cruz de Cristo. Muitos têm ofendido a justificação, a salvação, quando precisam de Cristo e mais alguma coisa, como se Cristo não fosse uma suficiente Salvador, como se Ele não fosse o autor e consumador da fé. O Senhor, o único Deus onde há salvação, em nenhum outro nome há salvação. Então é nesse sentido, meus irmãos, nós podemos ver as evidências por água e por sangue que Jesus realmente está vivo. Falamos com Ele a recém, estamos falando com Ele agora, ouvindo Ele. E nós temos o testemunho da Trindade. E agora já vamos nos caminhar aqui. Versículo 8. Versículo 7, perdão. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra. Irmãos, quem é a Palavra? No princípio era o Verbo, a Palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então nós temos no céu, nós temos testemunhos do Pai, a Palavra, que é o Logos de Deus, é o Verbo de Deus eterno, Cristo, e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Aleluia! E glória a Deus pelo ACF aqui. Os entendedores entendam. Aqui é discípulo do pastor Maico, não tem? Glória a Deus. Os entendedores entendam. Trindade. Em nome do nosso Deus também. Trindade. Um único Deus, mas 3. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito, o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito não é o Pai, não é o Filho. São coiguais, coeternos, consubstanciais. 3 pessoas, um único Deus, nosso Deus, Salvador. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E esses 3 concordam na Trindade, no Filho de Deus, que é Cristo, Jesus, o Cristo, né? O Messias. Nós reconhecemos. Que a gente possa dizer isso para os falsos mestres, para os falsos pregadores, para os falsos ensinos, que nós tenhamos essa autoridade, meus irmãos, de dizer isso para eles, que nós não aceitamos se não tiver nas Escrituras, nem que vá além e nem que fique aquém, somente as Escrituras. Nós não aceitamos esse falso evangelho, esses falsos pregadores, de uma falsa igreja. Nós aceitamos somente esse Deus bíblico Salvador. Então, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Nós lembramos aqui, né? E o Pai disse dos céus, né? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus testificou do Filho desde o princípio, meus irmãos. Assim como o Espírito da verdade, que é a verdade, como diz lá em João 14, no 15, no 16, os 3 capítulos vai falar que ele vai testificar: o Espírito da verdade vos guiará o quê? A toda a verdade. Quem é a verdade, irmãos? A verdade é uma pessoa. Eu sou a verdade. Jesus é a verdade absoluta. E a gente tem tido cuidado nos dias de hoje, porque a gente tem que ter uma opinião, mas a gente não pode ter nenhuma opinião, nenhuma verdade absoluta. Já repararam?
dependendo do que tu falar, pode ser processado, pode ser perseguido, pode ser coagido, constrangido. Meus irmãos, a fé que vence o mundo, essas declarações desse apóstolo aqui, você sabe que época é essa que ele está vivendo, meus irmãos? É uma época de muita perseguição. Aqui os cristãos eram mortos por muito pouco. Eles não só eram perseguidos, como eles eram mortos. O próprio apóstolo foi exilado, foi tipo um castigo, assim, né? Aí quando a gente escuta assim, né? Que essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé, a gente, isso mesmo, né? Eu tenho fé para ter uma vida boa, eu tenho fé para comprar uma casa, para comprar um carro. É esse tipo de fé, irmãos, que a gente está falando aqui? Não. Nunca foi sobre isso. Mas é uma fé que mira e nos encaminha para a eternidade, para a vida eterna. É a fé bíblica. E disso depende a nossa salvação. Se nós tivermos a fé errada, foi orado aqui hoje, se a tua esperança está em Cristo somente nesta vida, se a nossa esperança está em Cristo somente, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A gente não entendeu o Evangelho. Então a nossa vitória é a vitória que Cristo venceu. Ele falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele falou lá: os meus mandamentos não são pesados. Ele encontrou com um grupo de discípulos e falou para eles: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Sou manso e humilde, acharei descanso, aprendei de mim. Sabe por quem ele está falando? Ele está falando para dois grupos de discípulos. Eles eram discípulos daqueles radicais lá, o Hillel e Shammai, que eram dois rabis da época. E o fardo era muito pesado, imposto sobre eles. Era um jugo, era um fardo muito pesado. Então Jesus sabia o que ele estava falando. Ele falou assim: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vocês vinde a mim, porque eu sou manso e humilde, vocês acharão descanso. Bom pastor, né? Leva as águas tranquilas aos pastos verdejantes, né? O bom pastor Jesus é nesse sentido. Não são penosos, não são pesados, não são. Sabe por quê, irmãos? Porque senão o salmista que vai falar lá no Salmo 51, o salmista Davi vai dizer que torna a me dar a alegria da salvação. Porque ele estava abatido, porque tinha pecado. Pequei contra ti somente. Pequei contra o céu, pequei. Depois lá adiante ele vai falar o quê? Torna-me dar o quê? A alegria da salvação. É suficiente, meus irmãos, e é garantido essa salvação. E nós podemos confiar, porque essa é a vitória, essa é a fé, a vitória que vence o mundo. Aleluia! Quem não crê no Filho de Deus, versículo 10, e em si mesmo tem o testemunho, e quem a Deus não crê, mentiroso fez. Ele volta a falar aqui, 1 João 1, 10. Olha o que diz aqui, diz assim: se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso. Fazemos do quem? Deus. De novo ele vai falar essa expressão: e a sua palavra não está em nós, a sua verdade. Então, quem não crê em Deus, né, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Você crê? Não precisa responder para mim, responda no seu coração. Você crê que Jesus é o Filho de Deus?
que Ele é o Salvador do mundo, o Messias, aquele que foi enviado para nos salvar, e que fora dele não há salvação, não há vida com Deus, e que somente nele nós temos a vida eterna. João 17:3. Pode abrir para nós, por favor, Emanuel. Quero abrir aqui já concluindo. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Texto que nós temos. Glória a Deus por essa palavra, meus irmãos. Versículo 11. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. E esta vida está em seu Filho, a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque fala de vitória. Eu li um versículo hoje, o pastor Michael tinha me dito sobre Apocalipse 12, né? Eu vou ler só o versículo 11, a 12 e 11. Vamos ler aqui, uma sugestão do pastor Michael. Texto muito conhecido, né? Apocalipse 12 e 11. E aqui nós já estamos concluindo, diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Não amaram mais a si, não amaram mais ao mundo, mas amaram mais a Deus. E venceram. Essa é a vitória que vence o mundo. Lá em Isaías, Deus vai dizer o quê? Agindo eu, quem impedirá? Você já ouviu isso? Você já ouviu Deus falando isso com você, meu irmão, minha irmã? Porque Deus disse isso, e Deus fala isso. Agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir a Deus? Quem, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Lembrando aqui de Romanos 8, porque em Cristo somos o quê? Mais que vencedores. Tem de bom ânimo, no mundo passareis por tribulações, por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. Essa é a vitória, irmãos, a perfeita obediência de Cristo Jesus, a obra redentora, justificadora, e sobretudo, a gente não tocou muito, santificadora, que nos santifica, a todos nós. Pai de duas meninas pequenas, uma já nem tanto, né? Eu sou acostumado eu tenho que aprender a contar historinhas, né? Ou conhecer algum tipo de filmes, desenhos e coisas assim, né? Mas até não sei se elas vão lembrar, mas eu lembro de até fui pesquisar, ouvindo um outro pastor contando a história de um elefante e o ratinho. Na verdade, o ratinho não devia ter falado. Pô, já falei. O elefante foi convidado para uma festividade na cidade. Aí ele foi, só que ele se arrumou todinho, assim, botou um smoking, né? Grandão, assim, e ele está entrando na cidade, né? E todos os animais começam a abrir, assim, né? Bom, o elefante está chegando, né? E ele está chegando assim, aí daqui a pouco do lado dele, daí ele olha para baixo assim, um ratinho, um camundongo. Ele olha para ele assim, ó. Tu vê só, né? Nós estamos causando impacto na nossa chegada. Sabe, irmãos, é interessante isso. Porque o unigênito Filho de Deus,
que em Romanos 8 a palavra de Deus vai dizer que Ele é o primogênito entre muitos irmãos, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, é o nosso irmão mais velho. E essa é a vitória, irmãos. Essa é a vitória que tu só pode encontrar em Jesus. Tu não vai encontrar na filosofia, na psicanálise, no dinheiro, nos bens materiais. Tu não vai encontrar. Porque o mundo, esse sistema corrompido, jaz do maligno. Nós lembrávamos, conversando com o pastor Michael, o mundo já era, irmãos. Jaz. Lembra? Na lápide, vai num cemitério, né? Jaz o quê? Já era, já do maligno. Então, nesse aspecto, nós temos o irmão mais velho, que é Jesus. Imagina a Bíblia diz que nós julgaremos a terra, os santos julgarão a terra, julgarão os anjos, e reinarão. Meus irmãos, majestoso, magnífico, magnânimo, excelso, sublime, exaltado. Deus o exaltou sobremaneira que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a vitória que vence o mundo, meus irmãos. Essa é a vitória em amor que venceu no teu coração, no meu coração, porque nós não merecíamos esse amor, meus irmãos. A palavra de Deus vai dizer, e aqui eu concluo, o pastor Mike até pode vir aqui para me ajudar, senão, quando o pastor fala que vai concluir, é complicado. A palavra de Deus diz que de repente por um justo alguém até se atreveria a morrer, não é assim? Pode vir do meu lado aqui, por favor. Mas por um injusto, o justo morreu por um injusto. Esse é o amor de Deus. Nós merecemos o inferno, eu mereci o inferno. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Não buscava a Deus. Não reconhecia. A palavra de Deus reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará todas as tuas veredas. Não importa, não sei o teu estado, meu irmão, minha irmã. Eu sei que se Deus me perdoou, Ele pode te perdoar, porque o amor dele encobre multidão de pecados. Creia, tenha fé. É essa fé que vai nos conduzir ao arrependimento. O Espírito Santo, Ele sim pode estar conduzindo de repente uma tristeza no teu coração essa noite, mas é uma tristeza para arrependimento dos pecados, para conversão dos maus caminhos, para que haja um quebrantamento e uma salvação na tua alma. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida, meus irmãos? Onde está o nosso coração? Essa vida efêmera, essa brevidade desses dias maus, na corrupção humana, ou na eternidade em Cristo Jesus, um amor eterno. Não é um amor que existe a partir da cruz. Esse amor estava antes da fundação do mundo. Com amor eterno te amei, com benignidade te atraí a mim. Essa é a palavra de Deus essa noite para todos nós. E esse amor, ele encobre multidão de pecados, ele perdoa ainda. Porque se todavia alguém pecar, nós temos o justo advogado, o Filho de Deus. Creia, o Messias, o Cristo. E essa é a fé, é a vitória que vence o mundo, meus irmãos. Que nós possamos continuar obedecendo os seus mandamentos, praticando o seu amor com verdade, e tendo uma fé inabalável, uma fé bíblica. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Às vezes não é Deus, não sou eu que disse, não é Deus que não está falando, pastor. Às vezes é a Bíblia que está fechada. Às vezes é os nossos ouvidos que estão emburrecidos, estão fechados. E a gente não busca Deus, a gente não se humilha, não dobra os joelhos, não confessa, não se derrama diante de Deus. Deus tem te visto. Deus tem te visto. Não pense que Ele não tem te visto. Ele tem te visto na tua angústia, na tua tristeza, no teu amargor. Mas, meus irmãos, mesmo nessas agruras, nesse tempo presente, elas isso não há de se comparar com o peso de glória do porvir, da vida eterna em Cristo Jesus. Amém.